Bendito Deus, Deus dos mistérios, Deus da revelação, nós nesta hora viemos te cultuar, ó Deus, através do fato de nos entregarmos para receber de Ti a palavra, a revelação, porque aquilo que o Senhor depositar em nós, ó Deus, o Senhor poderá usar a seu devido tempo, seu devido momento. Por isso estamos aqui, ó Pai, nesta manhã, para que o nome do Senhor seja glorificado. Certo é, e nós sabemos, ó Deus, que também a nossa vida será engrandecida e edificada, pois todo aquele, ó Deus, que se tornar de alguma maneira um instrumento seu, será verdadeiramente abençoado de alguma maneira. Pois hoje, Senhor, até da mula que o Senhor usou e dos corvos que o Senhor teve como instrumento, nós fazemos menção, porque grande é o Senhor, tremendo nas alturas. Aqui viemos apresentar a nossa vida, ó Deus, como alunos eternos do Deus infinito, como aqueles que precisam aprender e como aqueles que sabem aonde está a fonte que jorra sem cessar. Nós te damos graças nesta manhã, pedimos a tua bênção, a compreensão, a revelação, pedimos que seja acrescentado a nós, ó Deus, que sejamos capazes de nos aperceber de tudo que o Senhor tem a nos servir nesta manhã, porque certamente o Senhor nos servirá. E assim, ó Deus, nós estamos nos rendendo aos teus pés, para que um dia, seja como for, possamos dizer verdadeiramente, só o Senhor é Deus. E assim, ó Deus, recebe a honra, a glória, o louvor e a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos seguir a nossa caminhada no Evangelho de Mateus e observando os detalhes que Mateus tem com relação aos judeus, para vermos verdadeiramente como era a particularidade, o objetivo de Deus, e posso até dizer do próprio escritor, o objetivo que ele tinha, a quem ele estava direcionando o seu trabalho. Isto é uma coisa importante, a quem ele se sentiu impelido, constrangido a direcionar o seu trabalho. Parece que os próprios títulos que tem em muitas das cartas dos evangelhos foram dados pelos próprios que escreveram. E outros não, foram dados por pessoas mais adiante. Isso aqui é o Evangelho de João, então bota aí, Evangelho segundo João. Ficou o título, mas parece que outros não, o próprio escritor ele já tinha um objetivo. Exemplo, Mateus escreveu, mas por exemplo, Paulo, alguns divergem, Hebreus, então colocou lá Hebreus, o objetivo era alcançar quem? Os hebreus. Filemon, o objetivo era alcançar Filemon. E carta aos Tessalonicenses, o objetivo era alcançar os Tessalonicenses, ou seja, um trabalho dirigido vale por 1000. Não adianta você fazer, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, vamos fazer 1000 coisas. Mas se alguém tem uma coisa a realizar, dirigida, programada, isso vale muito mais. Muitas pessoas estão, por exemplo, as igrejas por aí de um modo geral, nós temos trabalho nos hospitais, nós temos trabalho nos presídios, nós temos trabalho chamado ar livre, né? Quando prega no meio da rua, nas praças, nós temos ar livre, nós temos a quinta-feira é trabalho na casa dos irmãos, a sexta-feira é isso, nós temos trabalho para tudo. Tá, mas não tem nenhum trabalho dirigido. Está indo no presídio que Deus não mandou, está indo no hospital que Deus não mandou, está pregando na praça que Deus não mandou. Isso não é um trabalho dirigido. A Bíblia também nos ensina que os trabalhos têm que ser dirigidos, orientados. Se dependesse de mim, nós estaríamos fazendo muita coisa. Se dependesse de mim, mas depende de Deus, né? Uma das coisas que eu acho importantíssimo é visita nos hospitais. Eu acho maravilhoso, acho um trabalho fantástico. Acho um trabalho fantástico. Se dependesse de mim, esse trabalho nós estaremos realizando, mas não temos a direção para realizá-lo. Não temos. Mas a Bíblia diz, não me interessa o que a Bíblia diz, interessa a direção que Deus me deu. Eu sei muito bem o que a Bíblia diz, né?
Paulo falando, visite os encarcerados, visite os enfermos. Eu sei muito bem o que os apóstolos disseram, mas eu quero saber o que Jesus tem a dizer para a minha vida, como sendo Ele um Deus vivo. Então eu não vou me prender no detalhe da visão de Paulo, no detalhe da visão de Tiago, ou nas visões das igrejas que estão por aí, cauterizando muitas vezes a mente de muitas pessoas. Não, eu tenho que seguir a direção que o Jesus dá para a minha vida. Quando eu dobro os meus joelhos, que direção Ele dá? Que direção Ele deu para o ministério? É isso que nós temos que fazer. Isso é trabalho com objetivo, é trabalho dirigido, trabalho para atingir um alvo. Escrevemos os livros são claros para mim. Um livro é para levar, dia a dia, ele vai se espalhando pela população, vai chegar um já está disponibilizado na internet, o outro qualquer hora vai estar. Então nós temos trabalho que é para alcançar a população e temos um trabalho que é para alcançar policiais, sistema jurídico. São trabalhos dirigidos. Não são trabalhos para a gente sair jogando para qualquer canto. E agora nós estamos com um trabalho em DVD aí que também é para alcançar a população. Não é para alcançar igrejas. Nós já tivemos trabalhos e temos trabalhos que são para alcançar igrejas, crentes. Agora nós temos trabalho que é para ser dado na mão de ímpio. E não é o intuito de evangelizar o ímpio. Não é o intuito de resgatar aquela alma. Isto se chama trabalho dirigido, objetivo. Mas pastor, vai fazer um trabalho sem intenção de resgatar almas? É, sem intenção de resgatar almas. O trabalho é esse. E eu não acredito nem que alguém vai se converter com esses trabalhos que nós estamos distribuindo em DVD. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é outro. Então nós temos que ter trabalhos dirigidos. Para Deus tem tempo para todas as coisas. Se Ele quiser fazer um trabalho de evangelismo, Ele vai dar a direção, a gente faz. O trabalho que Ele quiser. Mas nós temos que andar na direção. E isso escandaliza muita gente, já fez muita gente, inclusive, cair, fracassar na caminhada. Porque as pessoas chegam para a igreja, sempre todo mundo que chega para a igreja, chega com a mentalidade cauterizada de que nós temos que evangelizar. E eu afirmo, a era da evangelização foi-se, acabou. Ninguém aceita uma visão dessa. Nós temos que seguir a direção. E vamos olhar para trás um dia, vamos ver uma longa caminhada, pegadas e mais pegadas que ficaram, e nós vamos dizer, até aqui me ajudou o Senhor. E muitos que fizeram tantas coisas, olha como estão aí. Vocês já viram as últimas de Benihim? Vocês já viram as últimas de Caio Fábio? Já viram as últimas do seu Silas Malafaia? Nem queiram ver. Por quê? Porque não tem trabalho dirigido. São trabalhos espalhando. Tem dinheiro, tem recurso, então vamos fazer, vamos alcançar. Não vamos nada, meu. Nós não temos condições de alcançar almas. É Deus que alcança através de nós. Mas se nós não nos dispusermos ao que Ele quer, nada vai acontecer. E outra coisa, tem tempo de semear a palavra e tem tempo de não semear. A Bíblia não diz que há tempo para falar e tempo para calar? Se tem tempo para calar, tem tempo para calar. Né? Deus levantou profetas o tempo todo. Para onde iam os profetas? Para Jerusalém, para ajudar Israel. Mas teve um que foi levantado para onde? Para Nínive. Jonas, eu tenho uma pregação para você, Jonas. Eu quero que tu vá pregar. Ah, Senhor, quem é o rei que está aí no poder? Qual é a casa de Judá? Não, dessa vez tu vai para Nínive. Mas, Senhor, eu vou para Nínive? Na história o Senhor nunca mandou ninguém pregar fora de Israel. Agora eu estou mandando. Amém, irmão? Os trabalhos têm que ser dirigidos, orientados. Não caia nessa de boa filosofia. Não deixe que os seus sentimentos te destruam. Seu sentimento está te corroendo, vai chorar num canto, mas não sai da direção de Deus. Porque sentimento destrói mesmo. A filosofia da paz, do amor, da fraternidade universal, isso aí contagia qualquer um. Mas nós precisamos ser sarados, curados a respeito disso. Então, nós vamos voltar a Mateus, no capítulo 5. E nós vamos, então, observar
5,17, por exemplo, nós vemos uma palavra muito específica, muito tremenda, em que Jesus diz que não veio para revogar a lei, mas cumprir, né? Algumas passagens diz abrogar, né? Mas enfim, o que é revogar alguma coisa? Você já viu aí na televisão várias vezes, diz assim, algumas pessoas dizem assim, saiu a lei tal, aí no dia seguinte, olha, houve uma portaria não sei de onde que revogou a lei tal, ou seja, a lei que existia, como o irmão falou, passou a tornar-se sem efeito, ela deixou de existir. Então Jesus está dizendo assim, eu não vim tornar a lei sem efeito, não vim abrogar, eu vim cumprir. Por acaso Jesus tornou sem efeito quando diz a Escritura, não matarás? Ele tornou isso sem efeito? Não adulterarás? Não dirás falso testemunho? Isso ficou sem efeito? Não, não ficou. Então ele realmente não... Agora, essa batalha aqui marcante com os judeus é tremenda. Vamos ler aí? No capítulo 5, no verso 17, Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que nós estamos diante aqui? O que eu entendo? Nós estamos diante de Jesus falando do Antigo Testamento, mas também falando de a vossa justiça exceder a dos escribas e fariseus, que para os judeus eram o representante da lei e da santidade. Jesus, o exceder para mim é voltar-se para o Novo Testamento. Eu entendo, outros podem entender diferente. Então Jesus está falando, eu não vim destruir o Antigo Testamento, eu vim cumprir e dar uma continuidade. Muitos chegam ao ponto de dizer que o Novo Testamento sem o Antigo não existiria. Tem bem fundamento. Porque aqui no Antigo Testamento está a história de Deus anunciando, a história de Deus, vamos assim dizer, profetizando, e no Novo Testamento nós vemos o cumprimento, a história se cumprindo, daquilo que foi dito há 1700, 800, 500, 600, 300 anos atrás. Então, o Antigo Testamento, sem o Novo, não existiria. É uma ideia bem interessante. Jesus aqui está no capítulo 5, falando no meio dos judeus e dizendo, eu não vim destruir isso. Mas eles entenderam? Não. Eles não cansaram de acusar Jesus contra os princípios de Moisés? Ele está querendo destruir a lei. Ele está querendo nos tirar os princípios de Moisés. Jesus está dizendo, eu não vim destruir nada disso. Vocês que não estão entendendo. Irmão, se Jesus pregou com todas as letras, com todo o seu exímio vocabulário, com toda a revelação, se Jesus não foi entendido dizendo, eu não vim fazer isso. Não, tu veio sim. Não, eu não vim destruir lei e profeta, eu não vim fazer nada disso. A lei e profeta pede cumprimento, eu vim cumprir, eu não vim destruir ninguém. Não, tu veio sim. Se não entenderam Jesus, por que você quer ser entendido? Ou melhor, se não aceitaram Jesus, por que você quer ser aceito? O texto é claro, no meio de todo mundo, Jesus está falando. E tem mais, se a justiça não exceder a dos escribas e fariseus, maior que eles, a justiça tem que ser maior. Como? E agora, quem poderia
apresentar uma justiça maior que a dos escribas e fariseus? Ninguém. Quem fez isso então? Ele próprio. Ele cumpriu a lei de tal maneira que se ofereceu como holocausto. A lei está pedindo o holocausto do boi, a lei está pedindo o holocausto do carneiro, o holocausto das pombas. Eu vou fazer melhor. Eu mesmo sou o holocausto. Entende o que Jesus fez? Ele cumpriu a lei em todo sacrifício que a lei poderia pedir. Ele que se ofereceu como sacrifício humano, ele se transformou no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele cumpriu a lei, ele excedeu a justiça dos escribas e fariseus, que eu nunca poderia. Ninguém poderia, pois a Escritura diz que ninguém era capaz de cumprir a lei. Pedro, no seu discurso lá em Atos, diz assim: irmãos, nós tínhamos sobre as nossas vidas um jugo que nem nós, nem nossos pais suportavam. Pedro fala do peso da lei. Você lembra da pregação de Pedro? Nem nós, nem nossos pais suportavam. Aí então, a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. O que é a graça? Jesus é o cumprimento da lei, né? Jesus cumpriu a lei e agora ele nos abre as portas. Como? Se tu creres, ele diz, tu verás a glória de Deus. Então, o sacrifício que antes era pedido no tempo da lei, agora foi transformado apenas por atitude de fé. Jesus, de certa forma, escancarou as portas da salvação. Porém, não pense que é tão fácil. Tem gente que hoje que ouve que Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício e diz: que é isso? Estou fora disso aí. Não quero saber desse negócio, não. Não acredito. Quem? O Filho de Deus morreu na cruz para... Não acredito nisso, não. Ah, quer dizer que eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que crer que ele se ofereceu. A lei pedia sacrifício, ele se ofereceu como sacrifício segundo a lei. Amém? Jesus ofereceu-se como sacrifício segundo a lei. Instituiu a graça através do seu sacrifício. Hoje a minha fé no sacrifício que a lei pedia, que Cristo cumpriu, hoje eu tenho salvação. Que moleza, né? Moleza. Em vista do que era, porque realmente é moleza. Agora, não pense que Deus não tenha sempre como nos provar, nos apertar, nos testar. Sempre Ele encontrará um caminho. Por mais que Ele escancare as portas da salvação, ninguém entrará de bobeira lá. Sempre haverá um preço. A Bíblia diz que a porta é estreita, mas não parece ser estreita, né? Pela obra que Jesus fez, mas Ele disse que a porta era estreita e poucos passavam por ela. Disse que o caminho era apertado, disse que muitos eram chamados, mas poucos eram escolhidos. Tudo isso mostrando que o caminho é estreito. Mas pela obra que Jesus fez, se oferecendo em sacrifício pela humanidade, dizendo agora, quem crê em mim será salvo, foi aparentemente uma moleza. Mas Deus, na verdade, nunca barateou a salvação. O fato de dar o seu filho mostra que salvação tem um preço alto. Então, aqui nós vemos, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim revogar, eu vim para cumprir. Aí ele diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Opa, peraí, Jesus pegou pesado agora. Jesus agora me provocou. Jesus me provocou. Até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio se omitirá da lei, né? Iota, existe uma letra grega chamada iota. E o iode em hebraico são uns símbolozinhos, tipo um apóstrofe, né? Nós usamos algumas palavras no português, não tem uma espécie de vírgulazinha em cima da palavra, assim. Ah, quando você escreve assim, minha alma. Aí você faz assim, acho que é isso, minha alma. Né? Alguns livros de poesia clássicos trazem assim. Então isso aqui, esse apóstrofe, que cancela uma palavra para juntar, uma letra para juntar a palavra com a outra, é mais ou menos isso aqui.
Uma coisa mínima que muitas vezes é desprezível. Tu poderia simplesmente tirar isso aqui, botar mais um A aqui e dar um espaço. Minha alma, acabou a história. Mas Jesus está dizendo, por mais desprezível que pareçam as coisas da lei, até que o céu e a terra passe, nada será omitido da lei. Aí provoca a nossa memória. Quando que o céu e a terra vai passar? Estamos aí à beira do arrebatamento, o céu e a terra ainda não passou. Vai virar o reinado do anticristo e o céu e a terra não vai passar. Jesus voltará no Monte das Oliveiras e o céu e a terra não passará. Jesus vai reinar durante 1000 anos. Daí, depois de 1000 anos, o céu e a terra passará. Ué, mas Jesus está falando, até que o céu e a terra passe, a lei vai permanecer? A lei permanece, aí vai a nossa capacidade de viajar no tempo. Paulo diz que, com relação aos judeus, ele escreve em Romanos 2, que os que sob a lei pecarem, sob a lei perecerão, né? Os que guardarem a lei os salvará. Eu costumo dizer, uma vontade permissiva para os judeus. Então a lei está prevalecendo? Na visão de Paulo, a lei está prevalecendo. Enquanto um judeu não negar a Jesus Cristo, ele pode viver pela lei? Pode. Enquanto Cristo não lhe for apresentado, ele pode. Se ele negar Jesus Cristo, já era. Se ele negar, compreender, aceitar, entender, o Espírito Santo revelar, mostrar a verdade, alguém pregou, sei lá como, e ele compreendeu que Jesus é o Messias, mas negar a voz do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, se ele negou o unigênito do Pai, já era. Ele, com lei e com o que ele tiver em cima dele, ele vai para o inferno, porque o unigênito do Pai não pode ser negado depois que o Espírito Santo vem e convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem chance. Você não pode abandonar um plano superior e vir se enquadrar num plano inferior. Isso aí está descartado. Não pode. Agora, se o judeu não conheceu a graça que há em Cristo Jesus, e se ele anda na lei ou não anda na lei, é a lei que vai julgá-lo. Então isso pode ser o quê? Isso pode atravessar gerações. Por outro lado, nós sempre lembraremos da lei. E nenhum de nós aqui nunca jamais se levantou contra a lei. Quem de nós já se levantou contra a lei de Moisés aqui? Qual cristão já se levantou? Quando que a igreja se levantou contra a lei de Moisés? Algum de nós já pegou alguma coisa do que Moisés disse lá? Tipo, Moisés, quando Deus dá a ele lá, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não vai cobiçar o boi do teu próximo, não vai cobiçar isso do teu próximo, não vai invadir a casa do teu próximo, aquele olho por olho, dente por dente, ou seja, aquilo que você fizer a alguém é passivo de que você também sofra a punição. Quem de nós já ousou dizer, está descartado? Então, mesmo vivendo o Evangelho, nenhum de nós vai abolir esses conceitos da lei. Porque eles são nobres e eles permanecem. Jesus não aboliu. Agora, o que Jesus aboliu? Ora, foi dito aos inscritos, todo aquele que te ferir, tu fere também, olho por olho, dente por dente. Aí ele apresenta a graça. Não, até o teu inimigo, se está te perseguindo, orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então, Jesus não está abolindo a lei. Não é uma abolição da lei, é a apresentação de um conceito que dentro dos padrões de Deus ele vê como superior. E aí vai muito da fé e da cabeça de cada um. Porque muitas vezes nós achamos que temos que nos defender. Mas o apóstolo João diz que nós temos um advogado junto ao Pai. E ele é o que nos defende. Então aí vai da cabeça do entendimento, do emocional, da situação, aí envolve uma série de fatores que fazem parte do complexo do ser humano. Mas Jesus destruiu a lei, destruiu os profetas, aonde? Não, eu não vejo em lugar nenhum. E ele está dizendo aqui, não cuideis que vim revogar a lei ou os profetas. Ele não veio tornar nulo, mas o que a lei pedia a nível de sacrifício, isso ele tornou nulo, porque ele se deu como sacrifício.
Então nós temos que entender na lei, ou melhor, na Escritura como um todo, tudo aquilo que Jesus aboliu e o que ele não aboliu. Mais para frente nós vamos nos deparar aí, se houver tempo, com a questão do sábado, que faz parte da lei. E Jesus aboliu o sábado. Abolir um conceito de uma regra, um complexo de regras, não é abolir toda a regra. Hoje na nossa Constituição existem vários detalhes. Hoje nos congressos e senados existem emendas e mais emendas e um monte de fatores em que você olharia aquelas leis e você diria, não, isso aqui é lixo, isso aqui não. Não, mas isso aqui é bom. Não é? Por exemplo, quem de nós concordaria com o que tem acontecido aí, um monte de prisão desqualificada que essa 6ª DP tem promovido aí? Eu não concordo com uma série de fatores. Não só eu, juízes também não concordam. Que quando bate o habeas corpus lá na mão deles, eles dizem, não, solta os caras. Está prendendo por quê? Então não é só eu que não concordo. Existem pessoas lá dentro que também não concordam com certas atitudes baseadas em certas regras que algumas pessoas estão tomando. Então faz parte de uma série de situações. Por exemplo, dentro da própria igreja, às vezes nós usamos regras. Irmão, nós vamos trabalhar assim, vamos fazer isso, vamos reinaugurar isso e tal. As regras são tais. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou participar não gostei das regras. E outros dizem assim, não, a regra é boa. Então isso faz parte quando existe um complexo de lei, de detalhes a serem observados. Jesus, com a sua missão, ele veio e aboliu alguns conceitos. Imagina o homem hoje guardando o sábado, numa sociedade corrida como essa, e tantos outros detalhes. Jesus aboliu alguns conceitos, porém ele não aboliu a lei. E vamos dizer assim, ele aboliu um artigo, né? Tem um artigo lá, Jesus aboliu aquele artigo. Aquele parágrafo, tem um parágrafo lá, Jesus aboliu aquele... Mas ele não aboliu o livro todo, ele não aboliu a lei. E a Escritura está dizendo, só para nós ficarmos em memória e entendermos coisas futuras, que até que o céu e a terra passem, nem um iota ou um tio será omitido da lei. Isso é um detalhe. Sobre essa questão, nós temos alguma pergunta especificamente sobre essa questão? Não? Não? Então nós vamos seguir, eu quero que você vá até o verso 31. Aí mesmo do capítulo 5, no verso 31, diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Essa é uma questão, para muitos ainda polêmica, porque existem conceitos dentro dos seres humanos que precisam de libertação, e libertação é uma coisa profunda. A pessoa só é liberta quando ela atinge determinados níveis de crescimento espiritual. Tanto que nós vemos, Jesus falou, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E o que nós vemos de crente, espiritualmente falando, esfarrapado, jogado, largado, crente, né, entre aspas, mendigo, estou falando da situação espiritual, nós não vemos essa vida abundante na vida de todo mundo, ou vemos? Não, todo mundo que está dentro da igreja está bem, está tranquilo, está todo mundo vivendo de vento em popa. É essa a realidade da igreja? Não, mas Jesus não disse que eu vim para que tenham vida e vida com abundância? Quanta gente não liga para cá? Não, pastor, por quê? Jesus disse que é para ter vida e vida com abundância.
Então não estou entendendo por que as coisas não acontecem na minha vida. Ora, porque a sua vida não corresponde ao que Jesus disse. Ele disse que é para ter vida em abundância, mas a vidinha que muitos cristãos estão levando é assim? Ah, eu estou na igreja. Tá, e daí? Qual o problema de estar na igreja? Ah, não, eu conheço a Bíblia. Tá, e daí? A Bíblia diz que tu crês que há um só Deus? Fazes muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Mas é o bastante? Que os demônios creem e estremecem. Isso vai colocá-los no reino de Deus? Esse tremor que eles têm da realidade de que há um Deus vivo, isso os colocará no reino de Deus? E por que vai colocar nós? Então, são conceitos que... Aqui, quando Jesus diz, foi dito, aquele que repudiar sua mulher, lá no capítulo 19, você pode, por exemplo, até observar, 19, verso 3, me parece que tem mais detalhes sobre isso. É isso mesmo? Parece que Jesus repete essa história mais uma vez. É, isso mesmo. No Mateus 19, verso 3, diz: vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, aí você vê entre colchetes isso, o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ué, o que eles disseram? Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. De que condição que eles estão falando? Jesus falou: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Jesus falou: não, como é que é isso aí? De qualquer motivo? Que história é essa? Jesus falou assim, ou em outras palavras, Jesus falou: não, o casamento tem uns espinhozinhos aí, né? Qualquer motivo, não. Queimou o feijão, rua, né? Queimou o feijão, tô fora, não quero mais saber, você queimou o feijão. Esqueceu a máquina de lavar ligada, se não desligar automaticamente, transbordou água, rua. O que mais? Queimou o arroz, rua, né? Não, em outras palavras, qualquer motivo. Não, tudo na vida precisa de motivos sólidos, concretos. Tem gente, às vezes eu fico impressionada. As pessoas me cercam, não, porque isso, aquilo. Eu fico, peraí, não, mas peraí, calma. E peraí, gente, mas Posso falar? Cadê o problema? Pronto, consertei, tá feito, acabou o problema. Não, mas peraí, eu já consertei, acabou. Não, mas por quê? Caramba, peraí, eu já consertei, já resolvi. Entende, irmão? Como é que algumas pessoas são? É assim que acontece. É assim que acontece. Quando alguém vem dizer, fulano falou isso assim, mas peraí. Não, mas se não tem, peraí, vamos analisar. Não tem, fulano falou. Mas peraí, vamos analisar. Com que intenção ele falou? Só pode ter... Não, só pode nada. Só pode nada. Analisar palavras é uma coisa, você tem que sempre estar pensando pelo melhor lado. Irmão.
Porque as palavras têm duplos sentidos, as frases possuem duplos sentidos. O mundo é assim, um mundo de palavras. Não tem pessoas que pegam o ensino da Bíblia e diz que tem reencarnação? Não tem pessoas que pegam o ensino da Bíblia para dizer que o homossexualismo é amparado por Deus? Não tem tudo isso? Então vai com calma. Eu prefiro ir com muita calma. Então aqui, é lícito repudiar por qualquer motivo? Jesus está falando, não é? Existe aí toda uma situação cultural. E o que os homens dizem? Jesus está falando assim, olha, qualquer motivo? Não. Se o camarada é casado, aí Jesus vem e cita desde o princípio como Deus fez a história. Em outras palavras, você tem que preservar. Preservar. É algo que você escolheu e a Bíblia diz: serão ambos uma só carne. Enfim, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus cita muitos conceitos, mas ele diz assim, não, é essa a condição, não vale a pena casar. Ou seja, já estava dentro do coração deles a malícia, a maldade. Em Israel, o que mais tinha era mulher dando cabeçada uma na outra. Em tempo de guerra, morria muita gente. Meninas de 12, 13 anos já estavam se casando. Meninas de 11 anos já eram mães em Israel. Então, o que acontece? O camarada se chateou com qualquer coisa, já estava de olho em outra. Quer morar comigo? Quero, vamos embora. Acabou, tchau você, rua. Volta para casa dos teus pais. Era assim o cenário, o pano de fundo, né? O cenário, a história de Israel era essa. Ah, você lembra de Malaquias? Malaquias capítulo 2. O profeta não desce a lenha nisso aí? Vocês são infiéis à mulher da mocidade de vocês. Por quê? Era isso que acontecia. Mulher completou 24 anos, 20 anos em Israel, estava velha. Mulher com 20 anos em Israel, meu irmão, já era avó, já estava velhinha. Para eles podiam muito bem pegar uma de 12, 13 anos, casar. E esse conceito, esse sentimento, né? Esse visual da mulher nova. Imagina, a mulher em Israel com 24 anos, talvez já tivesse toda barriguda, toda feia, todos esses conceitos. Por quê? Porque a mulher em Israel não fazia nada. Não trabalhava fora, não queimava calorias, não tinha academia, não fazia caminhada. Então a mulher, ela era aquilo ali, ela era a guardiã da casa. Ela cuidava da casa toda, da faxina, das roupas, que mais? Imagina qualquer coisa aí, era tudo a mulher. O homem só saía para o campo e voltava. E a mulher está lá. Então, quer dizer, quando a mulher chegava lá com 20, 24 anos de idade, o camarada já estava de olho na vizinha, de 12, 13 anos. Essa é a verdade do cenário de Israel, em que você tem vários textos onde os profetas se levantam para falar contra isso. Então, eles queriam o quê? Qualquer motivo. Caramba, aquela vizinha lá é muito linda, né? O que eu vou arranjar? Mulher, tu não engraxou meu sapato direito não, rua. Era esse o cenário de Israel. A minha meia não ficou bem lavada não, rua. E era assim que acontecia. E não tinha direito. Se o marido dissesse, não te quero mais, acabou, não te quero mais. Não tinha respaldo a nada, não tinha apoio de nada. E a sociedade, como era, eu não gosto de usar a palavra machista, né? Mas a sociedade como era, proporcionava, dava todo o direito, cara. Vem Jesus e desce a espada. Que é isso? Qualquer motivo? Onde é que nós estamos? Como é? Que caráter é esse? Que honra é essa? Que dignidade é essa? Que postura é essa? Aí Jesus aperta a coisa. Não, você quer um motivo? Aí Jesus apresenta o motivo. O motivo que algumas versões bíblicas chamam de... Deixa eu ver se eu anotei aqui uma palavrinha. Sim. Por imoralidade. Imoralidade. Tem versões que falam relações sexuais ilícitas e uma série de coisas, mas algumas versões bíblicas falam
a não ser por causa de imoralidade. Inclusive eu consultei naquele original interlinear, grego, hebraico, traduzido para o português, também tem diversas expressões, tem prostituição, tem imoralidade. Então veja bem, se um homem se depara com uma mulher que adultera, ele vê que ela se prostituiu, ele tem todo o direito de dizer assim, não te quero mais. É um conceito que está dentro do ser humano. Agora, imoralidade, quando algumas versões bíblicas trazem a palavra imoralidade, isso aí já dá margem para pensar muitas coisas. Traduzindo, nos dias de hoje, qual seria o motivo? Irmão, a história mudou muito. Os conceitos mudaram, não os conceitos morais, não, conceitos morais não mudaram. Não tem como mudar os conceitos morais. Deus já implantou o conceito moral desde quando botou Adão sobre a terra. Esse conceito moral vai ser cobrado desde lá até o fim da história da humanidade. O conceito moral não muda. Ele é firme. E Deus vem condenando tudo aquilo que sai do seu prumo de conceito moral. Prostituição, inferno. Homossexualismo, inferno. Conceito moral não muda. Agora, existe uma série de conceitos. Uma época em que a mulher não trabalhava, em que a mulher só podia ir, vamos assim dizer, na casa da mãe visitar se o marido autorizasse. E hoje, hein? Eu vou na casa da mamãe, não vai não? Não vou, tu é besta de me impedir. Não é não? Você já ouviu isso? Quem já ouviu? Já ouviu isso, Juarez? Já ouviu? Então, viu? Até quietinha, mas cuidado. Então, irmão, os conceitos mudam. Hoje nós vivemos um cenário bem diferente, em que a mulher está no mercado de trabalho. Irmão, aí muda muita coisa. E cá entre nós, tem homem que ainda não aceitou a ideia de que a mulher caiu para dentro do mercado de trabalho. Né? A mulher às vezes é uma advogada, se engraça lá com um cara, sei lá. Quer casar comigo? Quero, mas tu está disposta a abandonar o teu emprego? É a primeira pergunta que muitos homens fazem. Mulher minha não trabalha fora. Aí vai conversar com um camarada. Rapaz, por que tu não deixa a tua mulher trabalhar fora? Não, fica lá nos escritórios, nos trabalhos, recebendo cantada de um, cantada de outro, cantada de outro. Então ele não aceita, ele tá fixado naquilo, traumatizado naquilo e ele não aceita. Então hoje nós vivemos conceitos muito diferentes. Pastor, afinal de contas, um homem pode se separar hoje sem ser pelas imoralidades, sem ser pela prostituição, pode se separar hoje? Pode. Pode. Mas por qual motivo? Esquece o motivo. Parte para a direção de Deus. Amém? Direção de Deus. Você pode estar vivendo uma situação que não tem nada a ver com imoralidade sexual, não tem nada a ver com prostituição, mas Deus está olhando lá na frente e está dizendo, isso aí não vai dar certo. Você dobra os teus joelhos, meu irmão. Se Deus disser, dá um basta aqui agora, dá um basta aqui agora. Porque um abismo chama outro abismo. Então, quem está certo na história, quem está errado, não interessa, ninguém está aqui para dizer quem está certo, quem está errado. O homem tem mais direito, a mulher tem mais direito, e ninguém está falando de direito, nós estamos falando de direção de Deus. Quando se trata de direção de Deus, não interessa quem tem direito, quem está esquerdo, quem está certo, e nada interessa. Então hoje, eu particularmente, não tenho nada contra o chamado divórcio, né? Não tenho nada contra. Aliás, você sabia que casamento vai acabar? Como é que chama? Legalmente, né? Legalmente, casamento vai acabar. Não sei se já está em vigor. A certidão de casamento foi abolida. Eu quero ver o que vai fazer os assembleanos e os batistas. Quero ver o que eles vão fazer da vida. Está abolida. Eu não sei se a lei já entrou em vigor, mas vai ser abolida. A certidão de casamento foi abolida. Acabou. Simplesmente, a mulher que convive com um cara depois de 5 anos tem direitos. E acabou a história. Não tem mais esse negócio de vamos registrar em cartório. Por quê? Haja processo. Haja processo para casar. E depois haja processo para descasar. O número dos descasados é muito maior do que os casados, né?
Chega lá, processos para casamento, 10, 15, 20. Processos para divórcio, 500, 1.000, 1 milhão. É assim que funciona. Então, o resultado, o Estado chegou à conclusão que vai abolir essa história de certidão de casamento. A mulher conviveu com o camarada durante 5 anos, ela vai passar a ter direitos. Já existe aí, aprovado por lei, o casamento contratual. Você vai ser minha esposa por tantos anos. Um cantor rico aí, que fala espanhol, ele casou com uma modelo. Casou na seguinte maneira. Cada um faz o que quer, né? Deus julgará tudo. Você vai ser minha esposa, meu contrato de casamento contigo é por 4 anos. E durante 4 anos eu vou te dar tantos R$1.000 por mês. Acabou esse tempo, você segue seu caminho, eu sigo o meu. Aceita, aceito. Vamos lá, cartório, juiz, pá, testemunha. Acabou. É o casamento do cara. Aceitou? É adulta? Sabe o que estão fazendo? Sabe, problema deles. Não estou falando, buscar a direção de Deus? Não. Estou falando de ímpios, né? Você já viu um casamento, eu não lembro agora, em tempos antigos, um casamento que foi feito contratualmente, sabe como? O camarada falou, que nem essas apresentadoras de programa, né? De televisão, que tem contrato. Você não pode passar de tantos quilos. Você sabia disso? Não. Aquela Mara Maravilha, essa Eliana, o contrato delas exige isso. Não pode passar de tantos quilos, tem que manter a forminha bonitinha. Senão, passou de tantos quilos, perde o contrato e paga a rescisão. Rua. Entende? E agora os casamentos de modo geral, vai entrar tudo nesse ritmo. Certidões abolidas, contrato valendo. E nós vamos fazer o quê? Não, a lei diz que lei. Para mim o que manda é a direção de Deus. Eu não posso seguir lei de homens. Não são os homens criando leis no Congresso que vão nortear a minha vida. A minha vida com Deus tem que ser norteada pela Escritura. Quando eu não sei o que fazer, quando a Escritura não é clara, enfim, eu tenho a graça de dobrar os meus joelhos e ouvir Deus. Então, para nós o que vale é direção. Então, Jesus aqui está dando não é nem chicotada, Jesus está atravessando a espada no povo judeu, porque era o povo judeu, os homens de Deus, que tinham essa troca de mulher descarada e sem vergonha. Não gostei da tua roupa, rua. Assim, meu irmão. Não gostei da maneira que tu prendeu o teu cabelo, rua. Porque já estava de olho em outro. Eu quero que você entenda que o cenário de Israel era esse. Por isso que tem tudo, por isso que chegam para Jesus, porque eles já sabiam da profecia lá de Malaquias, descendo o chicote neles. Aí eles vêm, Jesus, vem cá, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Doido para Jesus dizer assim, claro, também sou homem, né? Não, é claro. Jesus vai e joga sobre eles uma coisa que praticamente não acontecia, que era a mulher judia adulterar. Uma mulher judia casada adulterar, isso praticamente não acontecia. Então, Jesus atravessou a espada nos judeus de uma maneira muito brilhante. Nós vamos então voltar aqui para o nosso capítulo. Vamos a Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do verso 1, diz: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Olha quem Jesus mandou o homem se mostrar, hein? Mais uma vez ele está dizendo: eu não vim abolir a lei.
Porque ele está mandando o camarada mostrar o sacerdote e diz o quê? E fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então Jesus não está abolindo a lei dentro dos conceitos que muitos podem estar imaginando por aí. Então veja bem, o que nós temos aqui? Para nós gentios, nós temos apenas um milagre de Jesus e acabou a história. Mas para os judeus isso aqui significa muito mais. O homem estava enfermo de quê? Qual era o problema do homem? Lepra. Lepra para Israel significava o quê? Uma maldição, um juízo de Deus. A lepra, maldição, juízo de Deus. Ora, quem pode ir contra uma maldição, um decreto de Deus? Quem pode prevalecer contra isso? Tem mais. Diz a lepra, diz a lei, que todo que tocasse no leproso ficaria impuro. E ainda tinha o risco de ser contaminado pela lepra. Então, isso nós estamos falando de cultura de Israel. Não estamos falando de cultura gentílica. Cultura de Israel. Então, isso aqui que para nós muitas vezes, foi um milagre. Jesus foi lá, tocou no leproso, tocou o enfermo, curou ele, acabou a história. Não, para o judeu isso aqui é uma chicotada. Por quê? A lepra é juízo de Deus, e se é juízo de Deus, ninguém pode revogar aquilo, só o próprio Deus. O que Jesus está dizendo? Eu sou Deus. Ninguém podia tocar, nem se aproximar. Lembra que o leproso já vinha pela rua gritando, leproso, 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 quando ele avistava alguém leproso, para que as pessoas se desviassem dele. Tinha os leprosários, onde a pessoa que tinha lepra se reunia fora da cidade e as pessoas criavam uma maneira de descer comida para elas distante. Ninguém podia nem chegar perto. Lepra era um juízo de Deus, era uma maldição, era um horror. E ninguém podia nem chegar perto, que dirá tocar no leproso. Jesus vai e toca no homem, não fica impuro, não fica contaminado, vai, entre aspas, contra um juízo de Deus, se levanta contra uma maldição decretada por Deus, restaura tudo e segue seu caminho. Vai lá, vai mostrar ao sacerdote, para mostrar que Deus te curou. Jesus está dizendo para os judeus, eu sou Deus, sou eu, sou unigênito do Pai. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Por isso, meu irmão, a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Aí você vê os judeus atravessando esse mar de sangue. Nenhum povo na face do planeta sofreu e sofrerá até o fim como o povo judeu. Porque nenhum deles teve tantos sinais, nenhum povo teve tantos sinais como os judeus. Desde a saída do Egito até quando Jesus atravessa durante quase 3 anos o cenário de Israel. Então Jesus está dizendo com esse milagre de Mateus capítulo 8, ele está dizendo, eu sou Deus, eu decretei o juízo e eu tenho poder de revogar o juízo. Eu decreto a maldição e eu tenho poder de revogar a maldição. O que eu decreto, nenhum mal me pode tornar impuro. Eu sou Deus. Aquilo que os homens não podem, eu posso. O que os homens não podem tocar, eu posso. O que contamina os homens não contamina a mim. Eu sou Deus. É isso que Deus está dizendo, Jesus está dizendo com o milagre de Mateus capítulo 8. Amém? Temos perguntas? Não? Tem? Não? Então vamos tomar um cafezinho e já a gente volta.